Então, para oficializar a nossa santa reunião desta noite, eu convido os irmãos, por gentileza, a se colocarem em pé. E antes de fazermos a nossa oração, cantaremos Igreja Forte, número 1 do nosso cenário. De reverência, por gentileza, cabeças curvadas, olhos fechados e mãos levantadas aos céus, como ato de respeito, não é? Como ato de submissão a Deus. Nós iremos então fazer, irmãos, a nossa oração. Ó bondoso Deus, querido e eterno Pai, bendito e amado Jesus, neste momento nós aqui estamos mais uma vez reunidos na Tua igreja, diante, ó Pai, deste banquete espiritual, na presença dos Teus santos e anjos. Cremos e confiamos que eles aqui estão e que deixaram os céus e toda a região celestial para estar aqui, ó Pai, na nossa companhia. E nós temos a certeza que eles vieram para nos dar, ó Pai, do Teu poder, da Tua graça e de todas as Tuas virtudes. Por isso que, neste momento, nós suplicamos a Ti, ó Jesus bendito, que juntamente com a Santa Avó Rosa, nosso Espírito Consolador, e com o nosso santo e querido profeta irmão Aldo, aqui conosco possam estar também, nos dando, ó Santa Avó Rosa, muito mais facilidade para poder compreender as Tuas palavras, compreender, ó Avó Rosa, os Teus conselhos, que nós iremos ouvir logo mais, contido neste boletim, como também cantados pelos nossos irmãos deste coral. Crendo e confiando, ó Santa e querida Avó Rosa, que assim vai se dar durante todo o transcorrer desta santa reunião. É que juntos nós, o Teu povo, entregamos a mesma em Tuas mãos, nas mãos também do nosso santo e querido profeta irmão Aldo, e em Tua mão, ó querido e amado Jesus, declarando a mesma iniciada para a honra, louvor e glória do nosso Deus Pai e de todos os seus demais santos e anjos do reino celestial. Amém. Cantaremos, irmãos, de nosso inário 82, o Espírito Santo.
Procurar se unir aos que estão a somar e não dividir. Só falta você abrir o coração e agradecer a Jesus pela grande redenção. E neste Natal estender sua mão e com amor fraternal firmar a nossa união.
Natal, ó querido irmão. Neste Natal, ó querido irmão.
Caminhos da vida, precisamos de alguém para guiar nossos passos pelas veredas do bem. Por isso agradecemos a Deus, nosso Criador, pelo santo irmão Aldo, companheiro e protetor, companheiro meu, companheiro seu, tudo de bom em nossa vida que nos aconteceu, companheiro meu, companheiro seu, foi o melhor presente que o nosso Deus nos deu. Quando a luta se torna difícil e a batalha dura de travar, clamamos pelo santo irmão Aldo e ele vem nos ajudar, junto com a Santa Forrosa, nos estende a sua mão e com luz gloriosa nos dá divina proteção, companheiro meu, companheiro seu, tudo de bom em nossa vida que nos aconteceu, companheiro meu, companheiro seu, foi o melhor presente que o nosso Deus nos deu. E sempre confiantes caminhamos para
que o nosso Deus nos deu. Irmãos, neste momento eu quero primeiramente agradecer a cada um pelo esforço que fizeram de estar aqui neste momento. Irmãos, e também em nome da Santa Avó Rosa, do nosso santo profeta irmão Aldo, quero lhes agradecer por ter atendido o apelo que foi feito, dando as suas contribuições, fazendo o seu ofertar. E eu desejo, irmãos, em nome deles, que os irmãos sejam ricamente abençoados, prósperos, que sejam recompensados por este amor, por este esforço que os irmãos acabaram de dedicar neste momento. Pois bem, agora nós iremos passar, irmãos, para a parte mais importante da nossa santa reunião, onde nós temos, irmãos, o grande privilégio, se não a grande honra, de poder ouvir conselhos muito valiosos, muito importantes, que são vinda dos céus. E nós sabemos, irmãos, que tudo aquilo que vem de Deus, da parte de Deus, é sim para o nosso benefício. Como já falava, o santo irmão Aldo, quando estava entre nós fisicamente. E eu acredito que os irmãos se lembraram, ou se lembram, quantas e quantas ocasiões ele falou para a igreja isto, deste púlpito aqui, do púlpito desta igreja. Quantas e quantas ocasiões ele não falou que o objetivo principal das suas palavras, dos seus conselhos, das suas orientações nunca foi denegrir ninguém, colocar um contra o outro. Ele dizia, este não é o objetivo principal da minha mensagem, mas é o seu bem, a sua felicidade e a salvação de sua alma. Então, de fato, irmãos, este é o propósito, é o objetivo desta mensagem. Da mensagem desta igreja é para que todos mesmo, todos, venham alcançar o reino dos céus. Tanto é que o santo irmão Aldo disse, os irmãos, eu acredito que se lembram também, quando ele disse, irmãos, que dependesse somente dele, somente de Jesus, ou somente da Santa Avó Rosa, ninguém ficaria. Ou seja, ninguém seria deixado para trás, mas todos seriam salvos. Amados, e é uma realidade muito grande, porque se fosse, ou se dependesse somente destes santos, o mundo era diferente, não era como é. Não haveria tanto sofrimento, não haveria tantas guerras, não haveria tanta fome, miséria, maldade, doenças, corrupção, e aí por aí vai. Porque isso tudo, irmãos, não é obra de Deus, não é criação dele. Existe, claro que existe, mas existe, irmãos, por causa de quê? Por causa que o homem se distanciou de Deus. Quer dizer, ele andou por outros caminhos, ou está andando por outro caminho. Então é por esta razão, irmãos, por este afastamento de Deus é que há no mundo tantas coisas. Tanto desastre, tanta guerra, tanto sofrimento. Quantas e quantas doenças, quantas e quantas coisas têm acontecido, têm dizimado vidas, têm causado sofrimento. Amados, esta não é a vontade dele. Não é o desejo dele. Não. Mas o desejo dele, nosso Deus, que foi quem criou tudo, irmãos, o desejo deles é que todos vivam em paz. Tanto é que ele enviou o seu próprio Filho, que pagou pelos nossos pecados com tanto sofrimento. E fez, irmãos, sem murmurar. Ele, Jesus, poderia muito bem ter orado ao Pai e suplicado a ele, e ele lhe enviaria mais de 12 legiões de anjos e santos para a sua defesa. Mas ele não quis. Ou seja, ele preferiu passar por todo aquele constrangimento,
por toda aquela humilhação, tendo que derramar aquele sangue puro, sem pecado nenhum, tendo que dar aquele corpo para ser pregado numa cruz. Irmãos, e ele fez assim, por amor a nós todos, né? Por amor àqueles que viessem crer na sua palavra. Tanto é que foi o que ele disse, os que crescem nele não morreriam. Quer dizer, esta morte a qual ele se refere, irmãos, não é a morte do corpo material, mas é o espírito, né? Nós temos aqui, irmãos, uma mensagem muito belíssima, muito importante, relembrando este acontecimento que se deu mais de 2000 anos atrás, lá em Belém da Judeia, quando nascia Jesus, o Cristo, Filho de Deus, o Salvador da humanidade, o libertador da humanidade. Eu sei, irmãos, que principalmente naquela ocasião, muitas pessoas não compreenderam. Por que foi? Porque qual razão foi que Jesus nasceu naquela estrebaria? Eu acredito, irmãos, que muitos se questionaram. Porque há mais ou menos 700 anos antes da vinda de Jesus, principalmente o profeta Isaías, ele profetizou que haveria de nascer o que seria o maior de todos os homens, o Rei dos Reis, o Salvador da humanidade. Então aquele povo, eles aguardavam que Jesus viera nascer, por exemplo, na família de um rei, ou de um faraó, que eram naquela ocasião as pessoas, vamos dizer assim, mais influentes, mais importantes na sociedade. Mas não, Jesus nasceu, irmãos, naquela estrebaria, sem conforto nenhum. Estrebaria era ali um lugar que se dava comida aos animais, os irmãos sabem. Jesus foi colocado ali naquele coxo que dava comida para aqueles animais, coberto com capim, sem nenhum conforto. Claro que isto foi uma providência de Deus. Ele permitiu que assim fosse porque o homem precisava entender que Jesus veio em prol dos mansos e humildes de coração, e que destes é o reino de Deus, destes é o reino dos céus. Então foi por esta razão que Deus, nosso Pai, permitiu que assim fosse. Quer dizer, o homem precisava entender que Jesus veio em prol destes, dos mansos e humildes de coração. E que por muitas vezes ele falou isto, pregando, né? Bem-aventurados são os humildes, porque destes é o reino de Deus. Nós temos aqui, irmãos, uma mensagem riquíssima, tanto de conselho, de orientação, como de exemplo, a ser seguido por todos aqueles que querem os céus. Porque os irmãos bem sabem que para ser de Deus e dos céus não é só dizer que é um apostólico, né? Está presente em todas as reuniões, isto não é o suficiente. É preciso de muito mais do que isto, né? Irmãos, e nós estamos nos aproximando do dia, como eu disse, em que uma grande parte da humanidade relembra aquele acontecimento tão maravilhoso que se deu lá em Belém da Judeia. E eu quero convidar os irmãos para que juntos nós possamos meditar nesta mensagem, porque aqui já no finalzinho dela, o nosso santo profeta irmão Aldo nos faz um chamamento. Depois os irmãos vão entender. Então eu quero convidá-los agora para que nós possamos meditarmos juntos aqui, porque nós estamos há poucos dias de comemorarmos o Natal de Jesus, e infelizmente há muitos no mundo, irmãos, que celebram esta data, participam dessas festividades, sem sequer saber o real sentido e significado desta data, né? E nós vamos entender aqui ao longo da mensagem que nós temos neste boletim. Porque a mensagem diz assim: o nascimento de Jesus, o seu Natal e a sua sagrada missão. Há pouco mais de 2000 anos, na pequena cidade de Belém da Judeia,
Nos primeiros minutos do dia 25 de dezembro, uma noite muito maravilhosa, de muito esplendor e beleza, nascia o Filho de Deus de Maria Santíssima, Jesus, o Cristo prometido, o Messias Redentor da raça humana, que havia sido dominada pelo pecado, pelo reino das trevas, pela desobediência. Cumpre-se naquela noite gloriosa, ou cumpria-se naquela noite maravilhosa, o grande ministério da encarnação do Verbo de Deus. Porque o Verbo da vida, que sempre existiu e que nele estava a vida, o dom de Deus, que era o Filho primogênito. Ele e o Verbo de Deus, como se refere, por exemplo, São João, sobre o Filho de Deus, ele diz: no princípio era Verbo, era Espírito, né? Espírito, e o Verbo estava junto de Deus. Ele estava no princípio, na criação de todas as coisas, né? Jesus, quando Deus criou o mundo, ele já existia. Ele já habitava nos céus com Deus, né? Então, todas as coisas foram criadas por meio dele. Sem ele, coisa alguma tinha sido feita. Coisa alguma existiria, né? Porque nele estava a vida, e a vida é luz para os homens, que brilha nas trevas para tirar os homens da ignorância e do erro, do pecado, e instruí-los no caminho do bem, da justiça e da verdade. A promessa de Deus, que da semente da mulher viria, como de fato veio, né? O Santo Poderoso, que venceria o reino do mal, que se cumpriria em Maria Santíssima, pois nela foi depositada a vida pelo poder e virtude do Espírito do Pai, obra de amor, obra de misericórdia divina. Missão gloriosa de Jesus nesta terra foi de revelar o Pai, quer dizer, o nosso Deus aos homens, e foi o que ele disse aos seus discípulos, né? Certa ocasião, ele ali reunido com seus discípulos, ele disse para ele: quem vê a mim, a minha pessoa, os meus atos, os meus ensinos, a minha doutrina, está vendo o Pai. Pois eu e o Pai somos um. Olha que interessante, né, irmãos? Pois eu e o Pai somos um. Quer dizer, não há diferença nenhuma entre ele e o nosso Deus. Portanto, o Senhor do universo, o nosso Deus, se revelou na pessoa de seu Filho amado, para defender a sua autoridade diante dos homens, de seu tempo. Pois Jesus disse também aos seus discípulos, certa ocasião: em verdade vos digo, o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma que não veja o Pai fazê-la. Pois aquilo que o Pai faz, também o Filho tende a fazer igualmente. Então, na verdade, o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele faz. E mostrar-lhe as coisas ainda maiores do que estas, de sorte que ficareis admirados. Jesus, nosso Senhor, veio dar vida aos homens de boa vontade, tirando-os do domínio do pecado e da morte. E foi por esta razão que, certa ocasião, também ele disse para os seus discípulos: assim como o Pai desperta e reaviva os mortos, assim também o Filho dá vida àqueles a quem ele quer e merecem. Então, irmãos, nós temos que trabalhar nesse sentido, né? De merecerem, de buscar o mérito de poder receber de Jesus esta vida. Porque ele falou, né? Eu sou vida e vida tem para dar.
Mas esta vida, irmãos, Ele pode dar somente para aqueles que merecem. Por isso que eu falei que nós temos que trabalhar no sentido de buscar este mérito, este merecimento. Porque se nós não tivermos, coisa alguma Ele pode fazer, né? E ele diz ainda: entendam, prezados irmãos, o que Jesus quis dizer neste trecho da mensagem e o seu significado. As pessoas que estão dominadas pelo pecado não possuem vida para a sua alma. Para Deus, estas pessoas, elas são consideradas como mortas. Nós sabemos que aquilo que é morto não tem vida. Já diz, né? Morto. Então ele diz, irmãos, que estas pessoas, as que estão em pecados, para Deus são consideradas como mortas. Não possuem vida alguma. Mas, olha aí, se arrependerem, deixarem dos seus pecados, serão perdoados por Deus, por Jesus, e nestes dias pela Santa Vó Rosa, e passarão a ter vida para a sua alma, pela unção e virtude do Espírito Santo que é concedida à alma do convertido. Então, irmãos, para que o perdão exista, ou para que ele possa ser aplicado, é preciso haver o arrependimento. A criatura precisa se arrepender. E o que é arrependimento? É a pessoa reconhecer que errou ou que está fazendo errado. Então, a partir daí, quando ele reconhece que está fazendo diferente, Deus então lhe concede perdão. E uma vez ele perdoando, ele não se lembra mais. Irmãos, e eu me lembro, não sei exatamente dizer aos irmãos qual é que foi o ano, ou o mês, ou o dia da mensagem, mas eu me lembro que o santo irmão Aldo, certa vez, ele falou à igreja, dizendo assim, que muitos apostólicos estavam com as suas portas fechadas. A porta do lar, da vida, da família. E a orientação dele é para que estes abrissem, né, as suas portas, deixassem que ele, que a Santa Vó Rosa, que Jesus entrasse, para que pudesse fazer alguma coisa em benefício da sua alma. Irmãos, e se a pessoa não abrir, eles não podem entrar. Jesus não é um ladrão. Não é assim que faz as pessoas que roubam? Ele chega e bate, se não tem ninguém, eles arrombam e entram. Mas Jesus, a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo não pode fazer isto. É como falou Jesus no passado: eis que estou à porta e bato. Se abrires, eu entrarei e cearei contigo. Agora, se não abrir, ele vai embora, ele não pode entrar. E o que ele quis dizer, irmãos? Eu entrarei e cearei contigo. Quer dizer, a partir do momento que ele vai entrar, ele vai te dar do poder, da graça, do amparo, das virtudes que há no reino dos céus, que vai lhe ser concedida a partir do momento que o Senhor permitir a entrada destes santos na sua vida. Irmãos, mas ainda não acabou não, ele diz mais ainda. Jesus veio trazer a mais perfeita doutrina que redime, que salva, que dá entendimento, que dá sabedoria a todos os que puserem-a em prática, preparando o que crê e obedece para a vida eterna. Olha que bom, olha que segurança. Irmãos, não é uma invenção minha, é o próprio Jesus quem está dando esta afirmação. Quando ele diz que dá entendimento e sabedoria para os que puserem em prática, preparando este que crê e obedece para a vida eterna. E foi o nosso Divino Mestre mesmo quem disse esta verdade. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna. E não entra em condenação, mas passa da morte para a vida. Olha, irmãos, que bom, né? São palavras de Jesus. É uma garantia dele e ele é fiel naquilo que faz.
Então, de fato, ele tem tirado da morte, ele tem reavivado muitas pessoas que se arrependeram, que deixaram dos pecados, que deixaram dos caminhos tortuosos. E essas pessoas, a partir de então, foram reavivadas, vivificadas, restauradas. Irmãos, é como disse o santo irmão Aldo, certa ocasião, só não tem quem não quer. Quem não busca, quem não dá valor. Os irmãos lembram quando o santo irmão Aldo falou isso à igreja? Quando ele estava ainda no corpo físico? Falou à igreja. Nesta igreja não tem paz e felicidade quem não quer. Irmãos, e é uma realidade, foi o próprio Jesus quem fez essa promessa. Né? Então a mesma mensagem é dada pela Santa Avó Rosa nestes tempos de regeneração. Quando ele fala assim, ó, quem crê em mim, ou naquele que me enviou, que é Jesus e é Deus o Pai, não entrarás na condenação, mas passa da morte para a vida. Isto porque Jesus e o Pai lhes deram todo o poder, semelhante ao poder deles, né, de perdoar, de salvar, de santificar, de purificar a alma do convertido e dar-lhe vida, que é uma preciosa unção do Espírito de Deus, Espírito Santo, que na nossa doutrina é conhecida como o batismo do Espírito Santo. Então, irmãos, não importa o que a pessoa fez, né? Quem ela foi, a partir do momento que ela se arrepender, que ela fizer a sua declaração pública de fé, receber o batismo, ela ressurge uma nova criatura. Dali para trás, ele limpa todo o passado da pessoa, purifica, né? Irmãos, mas esta é a última oportunidade. Não vai haver outra. Portanto, quem não se atentar e perder, irmãos, esta oportunidade, vai acontecer como aconteceu no passado. Aquele povo não deram ouvidos e tiveram que pagar, irmãos, com grande sofrimento. Até hoje, ó, eles estão pagando. Porque aquela região, irmãos, vive em guerra. Acaba uma, vem outra e assim sucessivamente. Irmãos, e nós vamos ouvir aqui, daqui a pouco nós vamos ouvir aqui, que o desejo destes santos não é este. E eles estão trabalhando muito para que isto não venha acontecer. Né? Então, por isso que ele fala aqui, ó. Jesus recebeu o poder de criar, de formar santos para o seu Pai. E este mesmo poder ele deu a Santa Avó Rosa. Quando Jesus disse que Deus e o Pai iriam mostrar-lhe coisas maiores ainda do que o que ele tinha realizado no passado, falava daquilo que estava se dando, quer dizer, que ainda iria se dar nos tempos atuais. Já se cumpriu nesta igreja, com a segunda vinda de Jesus, o preparo e a formação da Santa Avó Rosa, na missão gloriosa de Espírito Consolador, no ministério do santo profeta irmão Aldo como pastor deste santo rebanho, conforme Jesus havia prometido, né? Que haveria um só rebanho e um só pastor. E ele disse que esta seria a sua verdadeira igreja, né? A sua verdadeira igreja teria um só rebanho e um só pastor. E para o futuro, Jesus, nosso Senhor e o Pai, então iriam mostrar através da Santa Avó Rosa coisas maiores e mais extraordinárias para a salvação e a felicidade dos bons e humildes de coração que aceitassem a nossa mensagem, que aceitassem a Santa Avó Rosa como Espírito Consolador, que Jesus prometeu que enviaria. Então esta igreja, a Santa Avó Rosa e o ministério do santo profeta irmão Aldo, como representante sucessor desta santa, a Santa Avó Rosa no governo da Igreja Apostólica, e a nossa doutrina e disciplina são frutos do Natal de Jesus e do hino
que os anjos cantaram aos pastores de Belém, da Judeia, na noite em que nasceu Jesus. Os anjos, como uma forma de agradecimento a Deus, como uma forma de demonstrar o seu amor, eles cantaram: glória a Deus nos mais altos céus e paz na terra aos homens de boa vontade. E em relação aos membros da igreja apostólica, é paz aos apostólicos de boa vontade. Boa vontade para quê? Pode pensar alguém, né? Vamos entender. Boa vontade para obedecerem a Santa Voz Rosa, para obedecerem os conselhos do santo profeta Irmão, pois os seus ensinos são vidas e são vindos diretamente do trono de Deus, da Santa Voz Rosa e a ordem vinda do Espírito Santo. É, portanto, a boa vontade em amar o seu semelhante, amar o seu irmão e todos os que são dignos deste amor, e viverem sempre unidos, sem brigas, sem desunião, sem rixas, inimizade, malquerência e tantas outras coisas mais. Nós temos, irmãos, inclusive, um exemplo muito bonito, que foi, irmãos, o exemplo de Jesus. Jesus, ele não só ensinou, ele não só trouxe dos céus a paz e a união, mas ele deu provas. Quando, lá estando Jesus pregado naquela cruz, diante daqueles malfeitores e de muitos que o seguiam também, lá estava ele. Irmãos, e tendo ele todos os motivos para poder condenar aqueles homens, porque, poxa, eles haviam rejeitado Jesus. Eles haviam vendido Jesus por 30 moedas, miseráveis moedas de prata. Eles tinham condenado Jesus com base na mentira e falsidade. Eles tinham feito Jesus carregar aquela horrível cruz, aquela cruz tão feia, pesada, pés descalços, sendo chicoteado. Como se não bastasse tudo isso, colocar ainda na sua cabeça uma coroa de espinho, como uma forma de aumentar o seu sofrimento, de zombá-lo. Não és rei? Irmãos, e sentindo sede, disse ele: tenho sede, dai de me beber. Sabe o que foi que aqueles homens fizeram? Pegaram uma esponja, molharam com vinagre, colocaram na lança da espada e passou nos lábios de Jesus. Então ele tinha ali, irmãos, todos os motivos para poder condenar aqueles homens. Mas não foi o que ele fez. Ele deu outro exemplo, porque ele pediu para que Deus perdoasse aqueles homens. Não foi o que ele falou? Perdoa-lhes, ó Pai, porque eles não sabem o que fazem. Realmente, aqueles homens não sabiam o que estavam fazendo. Eles pensavam que sabiam, mas não sabiam. Porque eles estavam matando, condenando, rejeitando e humilhando aquele que o nosso Deus havia nos enviado para ser nosso libertador. Então eles estavam rejeitando. Agora Jesus sabia muito bem o que ele estava fazendo. Porque ele sabia, irmãos, que o seu sacrifício não seria em vão, como não tem sido na vida daqueles que soubessem dar valor. Então por isso que eu falei, ele poderia estar até hoje em nosso meio. Porque ele poderia muito bem ter orado ao Pai e ele teria enviado anjos e santos para a sua defesa, legiões, mas ele não fez. Ele preferiu sofrer, não foi? Pagar com sofrimento os nossos pecados, porque ele sabia que este sofrimento, o qual ele suportou, ele seria muito valioso para aqueles ou aquelas que viessem dar valor. Então, por isso, irmãos, que humildemente ele carregou aquela cruz lá, desde o momento da sua condenação até o momento que ele foi crucificado.
carregando aquela cruz tão pesada, tão feia, né? Irmãos, e silêncio, ele não murmurou, ele não se queixou, mas por amor a nós, a todos nós, ele pagou, irmãos, com grande sofrimento. Então, como eu falei, além de ele ter ensinado, ele deu provas. E é como nós vamos ouvir aqui, agora, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo nos falar. Por isso eles falam assim, ó. Recordamos o ensino e conselho do Santo Irmão Aldo a todos os membros da Igreja Apostólica e aos que estão crendo na nossa mensagem. Ele faz aqui um chamamento, né? Está escrito aqui, irmãos, neste boletim, palavras do Santo Irmão Aldo. Ele fala aqui, ó, meditem nesta verdade. Neste meu conselho e alerta, aquele povo, como eu falei há pouco, aquele povo do passado desprezou Jesus e a sua mensagem, e por isso sofreu e sofre até hoje. Há poucos dias Israel estava em guerra, e ainda está. Então foram e estão sendo infelizes, e perderam o que há de mais precioso, que é a graça e a virtude divina, e a salvação da alma. Eu, irmão Aldo, e a Santa Avó Rosa estamos lutando muito para que isto não aconteça novamente com nenhum apostólico, nem com a sua família, e com ninguém que vier crer na mensagem dessa igreja, a mensagem da Igreja Apostólica. E é por isso que lhes aconselho, vivam e coloquem em prática da sua vida, no seu lar, a mensagem do Natal. Não somente no dia 25 de dezembro, mas a cada dia da sua existência. Amém. Aqui está, irmãos, palavra do Santo Irmão Aldo. Recado dado. Agora, ele está falando, meus filhos, o caminho é este, é por aqui que precisa andar. Querem tomar os rumos? Tudo bem, eu até entendo, porque Deus deu o livre-arbítrio de cada um escolher o que é melhor para si, não foi? Mas assim como é a sua escolha, as consequências também serão suas. Aqui nós ouvimos, irmãos, que aquele povo, por não ter dado valor, por não ter dado ouvido à mensagem de Cristo, a voz de Deus, estão pagando até hoje, sendo infelizes e não tendo paz nos seus corações. E o Santo Irmão Aldo aqui está falando, lutamos muito, eu e a Santa Avó Rosa, não é invenção minha, os irmãos podem ler lá no quadro de boletim. Eu e a Santa Avó Rosa estamos lutando muito para que isso não aconteça com nenhum apostólico. Agora, é como eu falei há pouco, irmãos, não depende só deles, né? Foi como eu falei, o que Jesus disse, eis que estou à porta e bato, se a pessoa não abre, como que ele vai poder ajudar? Não é verdade? Como que ele vai poder conceder a uma determinada pessoa o perdão, se a pessoa carrega dentro de si a amargura, o rancor, o ódio, a vingança, sentimentos, irmãos, que Jesus não trouxe dos céus. Se aprenderam, não foi com ele, né? Porque Jesus não ensinou isto. Então, meus irmãos, aqui está. Cada um tire a sua conclusão, faça o seu exame de consciência. Irmãos, e só para encerrar a nossa reunião, eu até vou fazer uma pergunta, e não precisa responder para mim, né? Responda para si mesmo. Irmãos, o senhor, a senhora que me ouve, você jovem, aqui presente ou aí, onde é que esteja nos acompanhando via internet, já parou
Já parou um pouquinho para meditar? E se hoje fosse o último dia? Eu não estou colocando medo em ninguém, mas é verdade. Nós não sabemos o que pode se dar daqui a alguns instantes. Não é verdade? Nós não sabemos o que pode se dar no amanhã. Porque o amanhã pertence a Deus e a ninguém mais. Ontem é passado. E quando passa, nós não temos o direito, porque não nos foi dado este direito, de voltar ao passado para consertar aquilo que nós erramos ou para reavivar momentos alegres e felizes. Então passou, não volta mais. Irmãos, e o amanhã pertence a Deus, a ninguém mais. Por isso que Jesus falou, né? Trabalhar enquanto é dia, porque quando chegar a noite mais nada se pode fazer. Chegou a noite, tudo se escureceu, não tem como trabalhar. Tudo é escuridão. E o que ele quis dizer com isso? Trabalhar enquanto é dia, porque quando chegar a noite nada se pode fazer. Pode alguém pensar, mas tem a luz, tem energia. Irmãos, ele quis dizer assim, que se nós temos que fazer alguma coisa, nós temos que fazer enquanto estivermos em vida do corpo, porque depois que o corpo morrer, tombar, não há mais o que fazer, a não ser aplicar a justiça e o juízo de Deus. Entende? Porque ele vai falar alguma coisa. Como vai? Ele vai dizer, irmãos, no dia do juízo final. E o que Deus vai dizer, por exemplo, para uma pessoa que fez diferente? O que o nosso Deus vai dizer, por exemplo, lá no dia do juízo? Ele ensinou o caminho que precisa andar este aqui, a pessoa seguiu aquele. O que ele vai falar? Simples, ele vai dizer assim, apartai-vos de mim porque eu não vos conheço. Vós que praticais a iniquidade e o pecado. E meu irmão, e daí não adianta chorar. Né? Não adianta dizer, mas eu era um pastor da tua igreja, em teu nome eu preguei tanto. Eu era um músico de tua igreja, eu louvei tanto em teu nome. Eu era um corista, eu era um regente, em teu nome eu louvei tanto. Eu era um diácono, a diaconisa de tua igreja, em teu nome te servi tanto, Senhor. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Entenderam agora por que nós temos que ser de boas obras? Por que é que nós temos que fazer, praticar, colocar em prática, aqui, como diz aqui o nosso santo irmão Aldo, a verdadeira mensagem de Natal de Jesus? Porque é através destes atos, é através deste proceder, desta conduta, que Ele vai nos reconhecer como filho. Não só reconhecer, mas dar aquela coroa de glória que Jesus prometeu, lembra? Quando Ele falou, sede fiel até a morte, até o fim, dar-te a coroa de glória. O que é a coroa de glória? O que vem ser isto? É o direito, irmão, da pessoa viver com Deus para sempre, para a eternidade. Onde não existe luta, não existe sofrimento, não há doença, porque é no reino de Deus. E Ele quer muito que todos façam parte deste lugar. Há algum tempo atrás nós ouvimos o irmão Aldo falar que todos os santos e anjos que lá existem com Deus, eles almejam muito que todos os apostólicos possam fazer parte deste lugar que Jesus preparou. Mas infelizmente, lamentavelmente, nem todos terão esse direito. Entenderam? Pois bem, irmãos, aí está o conselho e a orientação do nosso Deus, de Jesus, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Novamente eu reforço palavras do Santo Irmão Aldo. Eu não sei exatamente, não me lembro, o dia da mensagem, mas eu não me esqueci do que ele falou, do que ele disse, o conselho dele, há algum tempo atrás aí, quando ele estava aqui fisicamente ainda. Ele falou, nesta igreja só não tem paz e felicidade quem não quer, quem não busca, quem não dá valor. E é verdade, irmão, se a gente não for em busca, a gente não encontra, a gente não pode ter. Lembre também que ele falou que a sua salvação, que a sua felicidade, que a sua paz não depende só dele. Não.
Quer dizer, depende de cada um de nós, né? Ele quer perdoar, isso eu sei. Mas se a pessoa não se abrir, como que ele vai perdoar, né? Como que ele vai poder dar o perdão para a pessoa se a pessoa só dá a boca para fora, né? Diz que perdoou o seu semelhante, mas dentro do coração aquilo está duro como uma pedra. Então meditem, irmãos, e sigam o exemplo de Jesus. Olha que exemplo bonito, né? Perdoar aqueles que fizeram tanto mal para ele, né? Tanto sofrimento ele suportou. Olha que amor, né, irmãos? Perdoar e ainda mais pedir para que Deus a ama. Não só perdoasse, mas amasse eles também. Assim como ele amava a Deus e Deus o amasse. Olha que amor, irmão, verdadeiro, real. Olha que exemplo, né? Ele espera, irmãos, que neste Natal, claro que não só no dia 25 de dezembro, né? Mas que todos os nossos irmãos, todos nós, lutemos para valorizar, irmãos, cada gota de sangue que ele derramou por nossa causa. Muito obrigado, irmãos, pela sua atenção, pela sua paciência, pela sua reverência. Agora, nós iremos passar, irmãos, para uma parte muito preciosa, muito valiosa da nossa santa reunião, onde precisa haver muito respeito, precisa haver muita reverência. Eu não estou chamando a atenção dos irmãos, não é isso. Mostrando, né? Por que é que nós temos que dar? Por que nós temos que dar reverência? Estar em silêncio, momento das nossas reuniões. Nós não vemos porque não nos foi dado este direito, por causa inclusive do pecado, de ver a quantidade de santos e anjos que são designados, enviados para cada reunião que são realizadas desta igreja. Nós não podemos ver. Mas nós recebemos, irmãos, confirmação aqui pelo Santo Imoaldo muitas vezes. Quantas e quantas vezes ele não disse, né? Hoje teve o profeta Daniel, o profeta Elias, e, né, Moisés e tantos outros que estiveram presentes em nossas reuniões. Então, ao iniciar uma reunião como esta, por mais simples que seja o lugar, ou as pessoas, os irmãos, Deus não vê, não observa isto. Ele então envia os seus enviados, os seus santos, anjos, profetas, conforme a necessidade, né? E estes anjos e santos, quando eles aqui estão, eles ficam sondando. Eles ficam olhando, né? Observando se há reverência, se há respeito, para poder eles aplicar aquilo que eles vieram para dar. E se eles contemplarem, irmãos, a falta de respeito ou de reverência, eles não podem dar aquilo que eles vieram para dar. Porque se eles der, irmãos, deixa de se cumprir a justiça de Deus, não é? Por isso que eu quero convidar os irmãos para se colocarem em pé agora, neste exato momento. E antes de fazer a nossa oração individual, nós vamos cantar o hino 81, Glória e Louvor do nosso inário. Amém. Cantaremos ainda de número 106 do nosso inário, dedicação e louvor. Espírito
Mais uma vez eu quero agradecer a todos os nossos irmãos pela presença, atenção, e agora peço a gentileza de todos a se colocarem em sentido de reverência, cabeças curvadas, olhos fechados, mãos estendidas aos céus, mãos como um ato de respeito, né? Como um ato de submissão ao nosso Deus. Vamos fazer a nossa oração. Ó bondoso Deus, querido e eterno Pai, bendito e amado Jesus, neste momento nós chegamos ao final da nossa santa reunião desta noite, e aqui estamos, Pai, reunidos em oração, e é justamente nesta hora que nós pedimos a Ti, ó Deus, que o Senhor, juntamente com Jesus, com a Santa Avó Rosa, com a Virgem Maria, o Santo Profeta Irmão Aldo, possa tirar, Pai, dos nossos corações, dos nossos pensamentos, tudo aquilo que não é nosso, como, por exemplo, o ódio, a vingança, a maquerência e tantas outras coisas mais, que tem nos impedido, Pai, de poder receber a Tua graça, virtude e poder. Afaste para bem longe de Teus filhos todos estes sentimentos, Vó Rosa, que tem nos atrapalhado, que tem nos distanciado de Deus e impedido de poder receber ou de merecer receber toda esta unção e poder. E agora, Santa Avó Rosa, também, neste momento que nós estamos aqui reunidos em oração, nós pedimos a Tua intercessão, a Tua graça, ó Santa Avó Rosa, que o Teu poder, como também do nosso Senhor Jesus, do nosso Santo Profeta Irmão Aldo, nós pedimos para este país, Vó Rosa, para esta nação, para os que governam este país, que a Senhora Santa Avó Rosa possa moldar os seus corações, os seus pensamentos, tirando de si todo rancor, todo ódio, vingança, para que haja mais paz e felicidade nesta humanidade. E agora aqui estão, Vó Rosa, os teus filhos diante do altar. Eu não conheço a luta de ninguém, não conheço os seus problemas, não sei o que possa merecer ou não da Senhora, de Jesus ou do Santo Profeta Irmão Aldo, mas eu peço, Vó Rosa, por eles e por estes cujos nomes aqui está nesta caixa de pedido de oração, que a Senhora possa não só ouvir os seus clamores, Vó Rosa, mas possa atendê-los, e se porventura dentre nós haver alguém que não mereça, que a Senhora possa também nos ajudar a adquirir este mérito, a poder merecer, Vó Rosa, a receber do alto os céus todo este amparo, proteção, virtude e poder. E agora, Vó Rosa, eu entrego nas Tuas mãos os Teus filhos que aqui estão diante do altar, não só estes que aqui estão presentes nesta reunião, mas aqueles que estão lá nos seus lares, Vó Rosa, ou no seu trabalho, mas que neste momento também separaram estes minutos com reverência, respeito e amor, para nos acompanhar nesta santa reunião. Por isso eu entrego, Vó Rosa, em Tuas mãos, cada um dos Teus filhos, Vó Rosa, que aqui estão diante do altar. Por isso receba, ó irmãos, as bênçãos, a graça e o poder do nosso Pai, nosso Deus, de Jesus, da Virgem Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Amados, se por algum motivo, por alguma coisa, não receber de imediato, não duvide, não se desanimem, mas lembrem do que disse Jesus: faça a tua parte que eu te ajudarei. Amados, tenha esta fé, procure de merecer, procure fazer a tua parte, porque agindo assim, eles com certeza farão a parte deles também. E agora, Vó Rosa, despedindo de todos, desejo a todos um bom descanso, amanhã um dia repleto de paz e de felicidade, e que a tua graça, paz e virtude possa acompanhá-los hoje e para todos sempre. Amém. Irmãos, a paz do Senhor para todos, e até uma outra oportunidade. Muito obrigado.